quando eu falo o fim da humanidade, muita gente pensa num fim físico, né? Uhum. Tem gente até que brinca comigo, fala, é agora que o meteoro vem? Eu falei, não, não é agora não. É o fim, é um fim do ponto de vista afetivo comportamental. É um fim de uma humanidade como a gente conheceu um dia. A humanidade que gostava do olho no olho, dos almoços de domingo, que gostava de esboçar afeto, empatia, generosidade. E essa humanidade, ela está aos poucos desaparecendo. Por isso, esse subtítulo, O Fim da Humanidade. É nesse sentido. É o fim da humanidade como a gente conheceu um dia, que está prestes a desaparecer se nada for feito. E você aborda, né, durante a sua obra, eu e o Ricardo, a gente conseguiu ter acesso a ela, né? Você aborda todo esse... Você diz que em 10 anos, se a humanidade continuar do jeito que está, ela vai sofrer grandes consequências. Que consequências seriam essas que podem acontecer conosco? É o fim dos afetos, né? Esse mundo caótico que minha obra ela descortina, que ela retrata, a gente já vive. Embora seja uma obra de ficção, essa realidade caótica já é parte do nosso dia a dia. Então, assim, se as coisas continuarem do jeito que estão, ou seja, não houver um movimento por parte de grande mídia, Estado e sociedade, em 10 anos a gente vai ver essa humanidade como a gente conheceu um dia desaparecer. Porque tudo que a gente aprendeu um dia, né, séculos de evolução cognitiva, séculos de desenvolvimento de inteligência emocional, está sendo jogado na lata do lixo pelo desuso. As pessoas simplesmente não manifestam mais afeto. As pessoas simplesmente não manifestam mais compaixão. A dor do outro simplesmente é algo irrelevante. As pessoas simplesmente lidam com isso como se lidasse com ir numa padaria, comprar um pão e voltar para casa. Algo corriqueiro. E não é, né? Não é algo corriqueiro, é algo muito grave. Tanto que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais acometidas de doenças mentais, né? Que doenças que você acha que estão vindo decorrentes dessa nossa nova tipo de hábitos, né, que a gente está fazendo digitalmente? Exatamente. São doenças decorrentes do vício excessivo em telas, do meu entender. Como depressão, transtorno de ansiedade. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu fosse viver para ver crianças tendo transtorno de ansiedade. Crianças sendo internadas em clínicas psiquiátricas. Por quê? Porque cada vez mais essas crianças têm tido acesso às telas na sua mais tenra idade. E isso tem levado a uma série de problemas mentais que normalmente você vê em adultos, já lá depois dos 30, né? Hoje você vê nas crianças. Já tem pesquisas que comprovam que se você der um celular para uma criança de 1 ano e ela permanecer usando essas telas, tendo acesso a essas telas, pelos próximos 10 anos, ela vai ter o cérebro dela apodrecido. Nossa. E certamente isso vai resultar num adulto problemático. Um adulto, né, sem equilíbrio emocional, um adulto com depressão, um adulto com transtorno de ansiedade, um adulto que não tem imunidade emocional para enfrentar a vida, para lidar com a realidade, porque ele vive num mundo paralelo, que é o mundo das telas. E no seu livro, né, eu achei muito interessante que você conta lá, é uma ficção, né, mas que retrata a nossa realidade, principalmente a realidade futura, que os primeiros IAs humanoides, o nome deles era Adão e Eva, né? Se você puder contar o porquê que você escolheu esses nomes, né, que referem à criação também do ser humano, né, de acordo com a Bíblia, por que foi essa escolha e qual era a mensagem que você estava passando com isso para as pessoas? Na verdade, foi proposital, né? A escolha do nome Adão e Eva foi para representar um novo Gênese cibernético. Uhum. Porque na obra, quando você lê a obra e na medida que ela vai evoluindo, você percebe que eles vão tomando conta do mundo, né? E tudo começou nos modelos Adão e Eva, Sapiens,
fabricados pela empresa Domínio. Então é como se fosse um novo início de mundo, mas cibernético. Todo mundo que lê, que quando chega nessa parte, né, não entende. Aí na medida que a obra vai evoluindo, as pessoas entendem. Ah, agora eu entendi por que ele chamou os primeiros robôs sapiens de Adão e Eva. Porque eles dois são o início de um advento de humanoides que vão tomar conta da Terra. Que vão tomar conta das empresas, das repartições públicas, né, das famílias. E é o que acontece na história, né? Chega um momento que eles tomam conta de tudo. A IA tomando conta da humanidade, realmente. Exatamente, por meio dos robôs humanoides. Né? Eles começam a tomar conta... Quando eles começam a ser desenvolvidos pela Domínio, na história, que é a empresa que criou esses robôs humanoides, eles começaram sendo 30% do quadro. Mas eles viraram uma febre mundial tão grande que em pouco tempo eles se tornaram 70% do quadro. E só 30% do quadro da Domínio passou a ser de seres humanos. Então, assim, e até que chega um momento, né, na obra que o Adão e a Eva, numa reunião com a cúpula da empresa, fala da necessidade de novos investimentos e o CEO se recusa por questões de recurso e eles se revoltam. E eles dão e o Adão, né, ele dá um comando global por meio do celular para todos os humanoides do mundo não obedecerem mais os seres humanos. Nossa. E aí eles começam a colocar em prática um plano de domínio sobre a Terra. Então, mas antes da gente chegar lá, né, que esse é um clímax, né, um spoiler para a galera aí que for ter a curiosidade de conhecer a obra. Que nós tivemos a oportunidade de ler, realmente é um choque. Você estava falando, a gente estava falando das doenças, né, que o contato com as telas podem trazer, né, e na sua obra é muito interessante, você aborda que a saúde pública vai ter uma transformação, né, não é só a questão do autoconhecimento das pessoas que vão se distanciar do afeto e se conectar com as telas, mas também terá um impacto de saúde pública e na relação de que teremos novos campos de estudo e tratamento para doenças que virão relacionadas a essa tela. De onde você tirou essa ideia? Essa ideia é com base em leituras que você acompanha ou são ideias pessimistas ou talvez otimistas, né, do que vai acontecer no futuro. Realistas. Ou realistas, Na verdade, parte das doenças que eu menciono na minha obra de ficção, elas já existem, né? Muita gente desenvolve depressão, transtornos de ansiedade, por conta do uso exagerado das telas. Mas tem coisa lá, por exemplo, como as alterações do DNA humano. Exato. Né? A esquizofrenia digital. Esquizofrenia digital, Isso. Perfeito. Isso são doenças que ainda, que por enquanto está só lá no campo da ficção, ainda não foram comprovados cientificamente no mundo real se de fato elas existem, né? Mas tem uma tendência, né, Wagner? Mas tudo aponta para uma tendência. Que alterações seriam essas do DNA humano que a gente pode esperar para o futuro? Olha, se de fato estudos científicos comprovarem que de fato esse vício em tela está alterando o DNA humano, a história fala de pessoas que já nascem com uma esquizofrenia congênita. Já nascem com esquizofrenia congênita. A criança que nasce, por exemplo, que é filho de um colega da Hannah, que é a protagonista, ele não responde mais aos estímulos diretos dos pais. Né? Você tem um bebezinho, você brinca com ele ri, ele interage com você. Ele não responde a esses estímulos. Aí o que é que os pais têm que fazer? Tem que se gravar. Gravar um vídeo deles mesmos falando. Deles mesmos brincando e colocar diante do bebê para o bebê interagir. Porque a memória do DNA dele só entende aquela forma de comunicação. Nossa. Ou seja, ele não entende uma forma de comunicação física direta. Não. Só através de telas. Só através de telas. Por quê? Porque ele já veio geneticamente modificado. O vício em telas por parte dos pais desse bebê era tão intenso que na obra, na história, é bom deixar claro, isso alterou o DNA
desses pais. E aí, quando o bebê nasceu, né, fruto desse relacionamento, ele veio com essa esquizofrenia congênita. E aí você acha que, por exemplo, olhando agora, a gente está num estágio que as pessoas ficam 8 horas por dia, em média, olhando para o celular, certo? Tem vários dados referente a isso. Mas a partir do momento que tiver a introdução da inteligência artificial realmente no nosso dia a dia, através de robôs humanoides, você acha que isso vai piorar ainda mais a situação do que a gente já está vivendo? Se as pessoas conduzirem isso da forma que estão conduzindo a sua relação com as telas, eu acredito que vai piorar e muito, porque a tecnologia não é vilã, na verdade, né? A tecnologia é uma grande aliada nossa. Ela veio para tornar o nosso dia a dia mais prático. Tanto que minha obra, ela não condena a tecnologia. Ela condena o mau uso, né? Um brasileiro chega a ficar 9 horas e meia, em média, 9 horas e meia. diante de uma tela de um celular. Então, assim, o mau uso que é o problema. O mau uso que é o que está adoecendo as pessoas, né? O excesso, né, O Wagner? excesso. Para você ter uma ideia, já tem estudos que comprovam que as crianças que ficam durante toda a infância em contato com telas, elas serão autistas por cultura. Elas desenvolverão o autismo cultural. Como se fosse o autismo fosse consequência não de algo genético, Não. de algo comportamental. Isso. Exatamente. Nossa. Esse comportamento exagerado do vício em telas vai gerar um autismo. O que eles chamam de autismo por cultura, né? Certo. E é muito comum mesmo. Você vê as crianças que usam muito telas, elas são bem distraídas, né? Elas são muito dispersas. Elas meio que vivem no mundo No paralelo. mundo delas. No mundo paralelo. E é muito comum você ver adulto, né? Também assim. Outro dia eu estava vendo uma matéria, um rapaz trabalhando numa fábrica na China e ele estava puxando o macaco hidráulico para ir pro elevador industrial do setor que ele estava. E ele não olhou se o elevador já tinha subido, porque ele estava de olho grudado na tela. No que ele abriu a porta do elevador industrial, ele entrou e foi direto. Caiu no fosso. Porque ele estava de olho plugado na tela e não prestava atenção no que ele estava fazendo. Caramba. Enfim, custou uma vida, né? Infelizmente. Então, mas aí eu te faço uma pergunta, Wagner. Se a tecnologia, ela, por natureza, não é maléfica em sua essência, por que é que nós estamos usando ela de uma maneira que nos traz todos esses prejuízos? O que você acredita que está acontecendo? Como eu digo na própria obra, é o mau uso. Uma coisa que foi feita para ser aliada foi colocada no centro das nossas vidas. Então, algo que era para ser para tornar o teu dia a dia prático, para você ter tempo para namorar, para curtir tua família, para contemplar, para se conectar com para as estar pessoas, com os amigos, para se conectar com as pessoas, distantes. Não. Virou o teu propósito de vida e o que é mais importante, que são tudo isso que eu acabei de mencionar, ficou de lado. Então, mas aí como que a gente... antes de como a gente pode sair disso, você tem alguma opinião sobre por que isso começou dessa maneira? Por que, apesar de ela ter sido criada com um bom propósito, nós estamos utilizando ela de uma maneira extremamente equivocada, em sua grande maioria? Óbvio que tem exceções, pessoas que realmente usam para aprender mais coisas, para evoluir, para ter mais acesso ao conhecimento. Mas você acredita que tem algo por trás disso? Alguma coisa que foi implementada com algum propósito de nos direcionar a esse vício que a gente não sai? Como se fosse pegar no passado a indústria do cigarro, a indústria do álcool. Será que a indústria tecnológica tem essa intenção em nos viciar? A intenção é essa mesmo, né? Aquilo foi criado, os celulares, né? O celular matou a televisão, matou o rádio, né? Ficou tudo ali, né, acoplado dentro de um celular. Tudo que você precisa está ali. E por que isso foi feito assim? Para fazer da tua atenção um produto. Né? Essas pessoas vivem de vender a sua atenção. Né? Instagram, Facebook,
WhatsApp, a tua atenção é o produto. Então, tudo foi criado de modo proposital para te prender mesmo, para prender a tua atenção, né? E fazer com que você não consiga quase que se desvencilhar nunca daquilo, entendeu? Tanto que os filhos de Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, onde eles estudam não têm acesso a celular. Não tem acesso. Em casa também eles não tinham acesso, porque os pais sabiam o que estavam fazendo. Sabiam do perigo. Sabiam do perigo. Entendeu? Eles têm consciência. Eles têm consciência, tanto que eles colocaram os filhos em escolas que não proíbem o uso de telas, né? E eles também não deram telas para os filhos quando eles eram ainda crianças, né? Porque eles sabiam do perigo. Hoje, tanto que a gente vê aí hoje, né? O quanto isso tem sido devastador para as famílias. Isso é um fenômeno global. Você vai lá no sertão nordestino, eu falei que meus pais são paraibanos, né? Sim. Eu estive no sertão nordestino em 2023 e Você ficou chocado. é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. É todo mundo na mesa, cada um com celular. Mesmo no sertão. Mesmo no sertão. Você anda pelas ruas, antigamente eram as famílias se reuniam nas calçadas à noite para bater papo. Não, agora é gente bebendo e com celular na mão. É um vírus que ele picou todo mundo, Toda né? a Todas as população. classes sociais, todos os gêneros. Tá no inconsciente coletivo. Então, É aí um fenômeno global. eu achei legal porque você mostrou para nós que algumas pessoas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, grandes personalidades do mundo, têm essa consciência, né? E aí você tem uma frase que você fala que o mundo está simplesmente ruindo e a maioria das pessoas fingindo que nada está acontecendo. Eu tenho a mesma visão que a sua. Eu sinto a mesma coisa. Parece que o mundo está ruindo e você olha para o lado e as pessoas estão agindo. O Titanic está afundando lá, né? E o pessoal tocando violino. E falou, pô, mas como assim vocês estão tocando violino? Por que você acha que as pessoas estão nesse estado de inconsciência sobre essa ruína mundial? Eu não acho que seja um estado de inconsciência. Eu acredito que a maioria negligencia. Você fez uma bela analogia com o Titanic, né? O iceberg tá lá. Tem gente falando, olha, a gente vai bater. Não, imagina. Nada disso, não existe. É o que está acontecendo. As pessoas sabem que elas estão adoecidas. As pessoas sabem que as relações delas estão prejudicadas. Mas elas querem mergulhar mais fundo nesse poço. Para só depois, quando não tiver jeito, né? Elas tentarem fazer o caminho de volta. O ser humano tende a isso. Né? Tem gente que eu falo que não basta chegar no fundo do poço. Tem que cavar. Tem que cavar mais, para ir mais fundo. Para depois a pessoa se dar conta de que ela foi longe demais na escuridão que ela escolheu estar e fazer o caminho de volta para a luz. Mas, assim, conversando com as pessoas que leem minha obra ou sobre essa questão do vício em telas, elas têm consciência de que isso está destruindo. Está destruindo as famílias, está destruindo os relacionamentos, está acabando com o psicológico das crianças, né? Enfim, está adoecendo a humanidade e elas estão negligenciando. Vamos empurrar com a barriga. Quando a água bater na bunda, a gente vê o que faz. Né? E é assim que o ser humano funciona, infelizmente. É como se você estivesse num alto de um hotel, de um resort, e você vê o tsunami vindo lá no horizonte. Você grita, gente, corre que vem uma onda gigante, vai matar todo mundo. Os caras olham pra você e falam assim, esse cara é doido. Um dia lindo desse. É assim mesmo. Né? Céu azul, lugar paradisíaco. O que esse doido tá delirando? Deixa eu voltar aqui pro meu celular, deixa eu fazer minha selfie, que eu tenho que aproveitar o dia. É uma falsa felicidade, parece, né? Que o ser humano se acostumou, né? Nós estamos em busca de uma felicidade que não é verdadeira. A felicidade natural do ser humano. Na verdade, o ser humano vem buscando uma necessidade doentia de parecer feliz. Então ele tira uma foto na frente de um carro, que muitas vezes não é nem dele, né? E ele joga lá nos stories
um sorriso de orelha a orelha para passar a impressão de que ele está muito bem, de que ele está muito feliz. Isso é muito comum, muito comum. Outro dia eu vi lá no escritório que eu trabalho. Eu estava na parte térrea do prédio na hora do almoço e tinha uma moça que trabalha no outro setor da empresa que eu trabalho e ela viu um carro muito bonito parado, um carro importado. Aí ela resolveu fazer uma selfie. Ela fez um sorrisão muito bonito e a selfie pegou o carrão de fundo. E é assim que ela bateu a foto, ela fechou a cara, entrou no elevador e voltou para a vida dela. É um auto-engano muito grande, né? Porque isso não é felicidade, né? Isso são recortes. E geralmente a maioria desses recortes nem representa o cotidiano da pessoa, o que ela realmente vivencia ali no dia a dia, né? Às vezes foi um flash de um momento que ela pegou, tirou a foto, fez o recorte para vender a ideia de que ela tá muito feliz, que ela é descolada, que ela aproveita a vida. O importante é parecer para os outros que é feliz, né? Não parecer para si mesmo, né? Exatamente, é uma necessidade muito grande de parecer feliz. A maioria está pouco se importando se efetivamente as pessoas, né, se ela realmente é feliz, se ela realmente está satisfeita com a vida que tem. Ela quer parecer, porque ela quer palco. Ela quer, né, ela quer like. E aí aquilo dá uma dopamina ali de curto prazo, ela vai se enganando e se enganando. exatamente, dá uma dopamina barata, né? Deixa a pessoa eufórica. Aí depois tem aquele efeito rebote, né? Bate aquela melancolia. Aí a pessoa vai em busca de novo de mais uma dopamina barata. E assim vai se desenvolvendo o vício, né? Vira o um vício em ciclo. telas. Vira um ciclo vicioso. E as pessoas começam a se viciar nessas dopaminas baratas. E isso pode levar, inclusive, a pessoa à bipolaridade, né? Ela começa a ficar oscilando muito entre euforia e mania. Né? Não tem como você viver na vida real eufórico o tempo todo. Não tem como. Você tem momentos de satisfação, de alegria, de relax, de tensão, às vezes, né? Mas você viver nessa brisa de felicidade, né, instantânea o tempo todo, isso vai ter um efeito rebote, né? Isso vai ter um efeito rebote, que é o quê? Que é oscilar entre essa euforia e a melancolia. E aí o resultado é... aquela vida instável, né? Desequilibrada. Exatamente. E isso para levar a pessoa para um quadro depressivo, né? Um transtorno bipolar. É daqui para ali. E olhando pro passado, você que já tem lá mais do que seus 40 anos, né? Não vou perguntar a sua idade aqui para não ficar chato, né? Mas você já viveu boa parte da sua vida sem as telas, certo? A minha dúvida você acha que realmente o ser humano ele já tinha essa predisposição a ter esse vício. Esse vício de querer encontrar a alegria em algo diferente, igual essa moça que tirou a foto com o carrão atrás, né? Ou a vinda das telas foi o que originou isso? Boa pergunta, né? Porque a gente não pode culpar a tela de tudo. É muito fácil a gente ser vítima e falar a culpa é das telas. Porque tem até aquela foto do metrô, acho que de Nova York, da década de 30, e tá todo mundo com o jornal na mão, né? Então, o jornal da época era a tela da época, né? Ou seja, o ser humano sempre buscou essa fuga, será? Como que você vê isso? Bom ponto. Sim, o ser humano sempre teve essa tendência a buscar uma fuga, né? Para suas dores, para suas angústias, né? Quando não existiam as telas, as pessoas buscavam refúgio nos vícios, né? Na droga, no álcool, na religião. Eu já vi gente enlouquecer frequentando igreja. Nossa. A culpa é da igreja? Não, a culpa não é da igreja. A pessoa já trazia uma tendência a desencadear um processo de loucura e a religião foi só o estupim, né? Mas a culpa não foi da religião, e sim de uma tendência que a pessoa tinha. Tem gente que participa de uma única sessão de ayahuasca e pode surtar. Tem gente que faz várias
e leva uma vida normal. Uhum. A culpa é da ayahuasca? Não. A pessoa tem uma tendência, né? A culpa é das telas? Não, a culpa também não é das telas. É das pessoas que colocaram elas no centro de suas vidas, Uhum. né? Seria hipocrisia da minha parte dizer que a tecnologia é o problema. Que a tecnologia é a grande vilã. Não é, de forma alguma. A tecnologia é a nossa aliada. É a nossa grande parceira para tornar o nosso dia a dia mais prático, mais pragmático, para que a gente tenha tempo para quê? Para o que realmente interessa, né? Para os amigos, para os amores, para os esportes, para a espiritualidade. Esse é o objetivo da tecnologia, para quem sabe utilizá-la de uma maneira saudável. Uhum. Mas não é o que a maioria está fazendo, né? A maioria simplesmente fez do celular uma janela para o mundo. É. Não sabe viver de outra forma.